Parei isso aí, amor? Não, papai. Olá, meninas! Oi, Juju, Paula, Liana Marins. Tudo bem, meninas? Como vocês estão? Sejam bem-vindas. A live hoje vai ser um tema diferente, não é? Não é só para vocês, minhas TDAHzinhas, meus TDAHzinhos, mas principalmente para as pessoas que convivem com alguém que tenha TDAH. Seja marido, seja esposa. Apesar de que o meu público-alvo, vocês sabem, é um público voltado para as mulheres, mas isso não impede que os homens que tenham TDAH participem, aprendam sobre o déficit de atenção, mas o mais importante é entender que a minha comunicação, até na questão de marketing, é voltada assim para mulheres, ok? Meu óculos está embaçando. Então, Joaquina, Cate. Espero que essa conexão esteja boa, que a internet não caia, que tudo transcorra normalmente, que a gente consiga ir até o fim, não é? Depois me digam como é que vocês estão passando por essa quarentena, como é que vocês estão lidando com a ansiedade de vocês, com a hiperatividade, com o foco, como é que vocês estão, quais as estratégias que vocês estão criando para driblar os sintomas do TDAH. Lorena, Marcela, Joaquina, Josiane. Então, gente, vamos começar para eu poder realmente falar tudo que eu tenho que falar. Hoje, vamos dar a entrada aqui. Boa noite, minhas queridas TDAHzinhas, meus TDAHzinhos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa live, excepcionalmente de quarta-feira. Ontem realmente eu estava muito cansada para fazer a live. Não iria me entregar da maneira que eu sempre me entrego para vocês, com muita presença, com muita disposição. Ontem realmente eu estava muito cansada. Mas cá estou, numa quarta-feira, 21 horas, todos em casa, seguros, com máscara. Quando forem à rua, comprar somente o essencial para as saídas essenciais. Fiquem em casa, gente. Fiquem em casa, ok? Esse, por enquanto, é o nosso novo normal. Nós interagirmos assim, online, através do Zoom, através do Skype, através do WhatsApp, não importa. O importante é que a gente estabeleça essas conexões e que vocês procurem fazer conexões positivas, conexões que vocês aprendam alguma coisa, que vocês se beneficiem de alguma forma. Lógico que a gente busca o lazer, muitas vezes, em outras lives que realmente nos interessam, cada um aqui de vocês, cada um de vocês tem um interesse em particular, mas de preferência utilizar o nosso tempo para coisas que nos beneficiem nesse momento tão difícil, tão atípico para todos nós. Beta, oi Carol, boa noite, Luiz entrou, boa noite, que bom que vocês estão aqui, minhas meninas. Então, hoje a live, gente, o título é Se você me ama, leve isso a sério, né? Se você me ama, leve o meu TDAH a sério. E por que eu resolvi fazer essa live? Lógico que quando eu converso com vocês é para explicar, para informar, educar sobre o déficit de atenção. Muitos de vocês se enquadram nas características e não têm a mínima ideia que tenham TDAH. Muitas de vocês têm o TDAH, já foram diagnosticadas, fazem tratamento, mas muitas vezes não entendem as minúcias, as particularidades de um cérebro com TDAH. E, principalmente, quem convive com uma pessoa que tenha TDAH, às vezes é muito complicado entender essa pessoa que tem TDAH. Então, quando a gente tem TDAH e convive com alguém que tenha TDAH, é
importantíssimo entender sobre o TDAH da pessoa com a qual você convive. O Daniel diz, é verdade que 5% da população tem TDAH. Daniel, todas as pesquisas que eu leio são fundamentadas nos Estados Unidos. Esse percentual, eu já li, já até aumentou, está em 6%. Aliás, 8%, se eu não me engano. Então, aqui no Brasil, sinceramente, eu não vejo pesquisas voltadas para o déficit de atenção, então nem posso te responder. Mas são pesquisas realmente feitas nos Estados Unidos. Então, gente, como é que eu estava falando? Que, então, uma pessoa que convive com alguém com TDAH, ela precisa, sim, compreender essa pessoa, ela precisa entender como esse cérebro funciona, quais são as características, porque muitas vezes essa questão, ela, como é que se diz? Ela fica muito presente nos relacionamentos e acaba realmente atrapalhando. Eu convivo, né, no momento presente, eu convivo com 3 pessoas que têm TDAH, de maneiras distintas, cada um tem as suas particularidades, as suas características, que é a Tamara, que é minha filha, o Pedro, que é meu marido, e a Juliana, que trabalha comigo na Help Organização. Então, realmente eu conheço, é bem interessante, mais as meninas que eu tenho no meu grupo do WhatsApp. Então, cada uma tem a sua matiz, cada um tem a sua cor, no sentido de como realmente o TDAH se apresenta. É muito interessante ver isso, porque há graus diferentes, a intensidade é diferente, então determinadas funções executivas, às vezes uma pessoa já consegue gerenciar, consegue administrar, e outra pessoa não consegue. Então isso no relacionamento, se a pessoa não entende essas características, não entende o comportamento dessa pessoa, se torna sim um relacionamento complicado. E é por isso, né, que na maioria das vezes a pessoa com TDAH, ela é muito rotulada, ela é muito criticada. Ela tem os rótulos de que é burra, de que é lerda, de que é idiota, de que é incapaz, de é desorganizada, que não consegue fazer as coisas, que você é muito devagar. Então, quando a pessoa parte, né, exatamente para rotular, para julgar, para criticar, é porque ela de fato não entende o funcionamento dessa pessoa. Ela não entende como que ela processa as informações, como é o seu comportamento, que é realmente diferente. E isso é um fato. Então não adianta realmente querer dizer que não é, isso de fato acontece. A Paula diz assim, já tentei muita coisa, está sendo extremamente desafiador para mim. Estou sem paciência para seguir, somos o oposto, eu e ele. Trabalho com organização e rotinas, não estou conseguindo mais levar adiante. No caso, Paulo, o seu marido, acredito eu, é que tenha TDAH, já que você trabalha com organização e rotinas. É muito importante, Paulo, realmente entender as características de uma pessoa com TDAH, né? Seja o marido, seja a esposa, seja um filho, seja um colega de trabalho. A gente precisa entender o comportamento, por quê? Os aspectos do TDAH, eles sempre estarão presentes nessa pessoa. Então, você querer mudar alguém, sabendo que essa pessoa tem uma maneira diferente, uma maneira muito característica dela fazer as coisas, realmente não vai dar certo. Então, não basta apenas compreender, mas realmente dar um suporte necessário, que muitas vezes essa pessoa vai precisar sim de um suporte extra para funcionar melhor, para fazer as coisas melhores. Então, a compreensão realmente é a base de tudo. Mas vamos lá, gente, vamos começar. O título da live: Se você me ama, leve o meu TDAH a sério. E é um fato. Amar uma pessoa com TDAH é difícil porque, antes de mais nada, você precisa entender o que significa ter TDAH. Muitas vezes, você nunca sabe o que dizer. É como se você estivesse caminhando por um campo minado. Você anda na ponta dos pés, inseguro sobre qual atitude sua ou mesmo uma palavra poderá desencadear uma explosão de emoção. E é claro que é algo que você tenta evitar a todo custo. E você que tem TDAH sofre. Na verdade, parece que sempre está sofrendo de alguma forma.
E isso realmente torna os relacionamentos complicados, porque a outra parte que não tem TDAH, ela não entende muito dos comportamentos da pessoa com TDAH. Sim, a vida é mais difícil para você que tem TDAH do que para uma pessoa que não tem TDAH. Tudo é intenso e ampliado. A sua mente ela está sempre, constantemente em ação. Criando, projetando, pensando. É como se vocês nunca descansassem. Assim, você que não tem TDAH, imagina como seria ter um carrossel em sua mente, que nunca para de girar. E eu vou repetir uma frase que é do Dr. Ned Hallowell, que eu amo essa frase dele, que é um psiquiatra americano que eu sigo, que eu amo de paixão, que tem TDAH. Ele diz que um cérebro com TDAH é um motor de Ferrari com freios de bicicleta. Então, assim, eu acho essa frase dele traduz exatamente como é o cérebro de vocês. É um dínamo. É o tempo todo trabalhando, é o tempo todo literalmente girando. Então, assim, acompanhar uma pessoa que tem TDAH, ainda mais quando ela tem o traço da hiperatividade, né, da impulsividade, realmente é difícil, sim, gente. É difícil, é complicado. Então, eu tenho plena consciência de que vários comportamentos, eles podem ser prejudiciais nos relacionamentos. Que podem ser. O que acontece? Desde explosões emocionais, variações constantes de humor e uma condição misteriosa de opostos e extremos. Então, assim, o que é essa condição de opostos e extremos? É a questão do tudo ou nada. Né? Então, vou dar um exemplo assim. Vocês, para fazer determinada coisa, ou é dessa maneira, né, dessa forma que vocês idealizam, que vocês pensam que é, ou é dessa. Não existe, é como se não existisse o meio termo para vocês, o equilíbrio para vocês. É tudo ou nada, preto e branco. Então, lidar com isso, né, acaba realmente como se fosse uma personalidade inflexível, uma personalidade realmente para se dobrar é muito mais difícil. Então, parece que é teimosia, e não é, muitas vezes não é simplesmente uma teimosia. São características do déficit de atenção. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui quando se trata de concentração. Bota o capacete, Juliano, por favor. As pessoas com TDAH, elas não conseguem se concentrar quando elas estão muito emotivas ou quando os seus pensamentos estão... Quando vocês estão distraídos, seus pensamentos estão assim, estão vagando. No entanto, quando a pessoa com TDAH está interessada em alguma coisa específica, alguma coisa que realmente seja do interesse de vocês, que vocês amem de paixão, vocês hiperfocam de tal maneira que se torna super difícil tirar vocês desse hiperfoco. Então, muitas vezes, né, vocês começarem uma tarefa, iniciar um projeto, iniciar um trabalho, um estudo, é super difícil, é mega difícil vocês começarem, mas retirar vocês também de algo que vocês gostam é mais desafiador ainda, é mais complicado. Então prestem atenção, vocês que estão aqui nesta live, que não entendem nada sobre TDAH, que se relacionam com uma pessoa que tenha TDAH, isso é super importante, vocês entenderem realmente como a pessoa funciona. Então, a gente sabe que o amor verdadeiro, ele é incondicional. Não é? Um amor de mãe é incondicional, a gente realmente não coloca condições. Mas a pessoa que tem TDAH, ela apresenta situações que realmente testa os limites de qualquer pessoa, de qualquer cristão. Eu sei disso, lembrem-se que eu convivo com 3 pessoas que têm TDAH. Então eu sei muito bem que é difícil, realmente é muito difícil. Em muitas situações é muito difícil. Aí a Carolina coloca assim, vou dar uma pausa aqui. Será que o ideal é a gente se relacionar com quem também tem TDAH? Não necessariamente, Carolina, porque muitas vezes você pode pegar uma pessoa que tem TDAH e não aceita o seu TDAH, não aceita o TDAH dela e muito menos o seu. Então, as brigas
decorrentes dessa não aceitação, dessa não validação, vai ser muito mais comprometedora essa relação, vai ser muito mais complicada. O importante, Carol, é a comunicação, é explicar o que é. E realmente é sentar e falar, é não tornar o déficit de atenção uma coisa banal, uma coisa como se fosse irreal, como se não existisse e como se realmente não se interpusesse no relacionamento. Existe sim as dificuldades, elas existem. Os problemas, eles são reais. Então, essas dificuldades, esses desafios, eles precisam ser ultrapassados em conjunto. Mas a outra parte, ela precisa sim compreender, ela precisa entender a pessoa que tem TDAH para poder ajudar, para poder realmente dar o devido suporte. Mas tem pessoas que convivem com duas pessoas que sim, que tenham TDAH. É possível? Sim, gente, é possível. Uma vez que a pessoa entenda e haja essa comunicação, o mais importante para mim realmente é a comunicação entre as pessoas. Como isso vai ser verbalizado, qual é o interesse que vocês vão ter realmente de se educarem quanto o que é o TDAH, como o TDAH de cada um nesse relacionamento funciona, onde ele aparece no relacionamento de vocês, aonde uma das características surge e traz um problema para o relacionamento de vocês. Essa questão que precisa ser abordada, vocês identificarem aonde está o TDAH e como vocês vão realmente driblar, gerenciar esse sintoma presente no relacionamento entre vocês. Entendeu, Carol? Creio que seria até melhor, teria muita empatia entre o casal. Daniel, lógico, eu volto a falar, quando realmente a pessoa que tem TDAH, vamos dizer, sejam amigos, sejam amigas, mas muitas vezes o mais importante no TDAH, né, que é uma maneira diferente de pensar, é um cérebro realmente que pensa diferente, o importante realmente é a pessoa aceitar o seu TDAH. Agora, se você estiver casada com uma mulher que tem TDAH e na mente dela ela só processa que ela precisa ser curada do seu TDAH, ela não vai aceitar. Ela não aceita nem as características dela, os sintomas dela, quanto mais os seus. Então vocês vão estar realmente o tempo todo numa batalha, num choque, porque um aceita e o outro não aceita. Então isso vai tornar o relacionamento muito difícil. Entendeu, Daniel? Então aqui, compreender... Não, então aqui, o amor verdadeiro a gente sabe que é condicional. E muitas vezes vocês que não têm o TDAH, você conviver com uma pessoa com TDAH, você é testada realmente nos seus limites. E não importa que seja o seu filho, namorado, namorada, o seu futuro marido, o TDAH, ele testa todos os relacionamentos. Não importa, é criança, é adolescente, é adulto, é namorado, namorada, não importa. É a sua mãe, é o seu pai, você vai ser testada. Então, a melhor maneira de trazer paz à sua vida é aprender uma nova mentalidade. Para quê? Para você lidar com a montanha-russa, que é uma montanha-russa emocional, que o TDAH traz todos os dias à vida diária. Então, compreender como é uma pessoa com TDAH vai te ajudar a você a se tornar uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais compassiva e amorosa. Os seus relacionamentos se tornarão mais agradáveis e mais pacíficos. Mas, para que isto aconteça, é preciso entender o que se passa numa mente com TDAH. Não importa, é importantíssimo. Oi, Renata. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, vou olhar aqui rapidinho. Começo a falar, não fico lendo muito, não. É um tema complexo. É um tema complexo, Carol? Não, eu não acho complexo assim no sentido. É uma questão de comunicação. Gente, comunicação
ela é importante em qualquer relacionamento. Então, muitas vezes, vocês que têm TDAH, vocês têm grandes dificuldades no quesito, na habilidade da comunicação. Vocês têm dificuldades em se expressar, expressar os seus sentimentos. Tudo isso torna um relacionamento, seja ele qual for, mais difícil. Lógico que torna. Então, tudo é aprendizado. Mas uma vez que realmente ambas as partes queiram evoluir, escolham o amor e não ficar realmente pautando o seu relacionamento nas brigas ou na culpa, né, nesses embates que são totalmente improfícuos, realmente dá para realmente você construir um grande amor. Dá sim, eu acredito. Então, deixa eu ver aqui. Tem que ser em pé de igualdade, um ajudando, entendendo o outro. Exatamente. No ambiente corporativo é muito tenso. Peterson, é complicado. É complicado, sim. Eu concordo com você. Mas vocês, com déficit de atenção, vocês precisam aprender. Isso é aprendizado constante, gente. Vocês vão precisar desenvolver essas habilidades, né, da organização, do planejamento, gerenciamento do tempo. Então, tudo isso é importante desenvolver. Paula, o déficit de atenção, ele não é uma doença. Ele é um transtorno neuroquímico, onde há uma falta de uma substância química, os neurotransmissores, no córtex pré-frontal. Então, não é uma doença. Então, a pessoa que tem o TDAH, ela vai ter as características para o resto da vida. O importante é que ela faça o tratamento, porque existe tratamento para isso, é um tratamento multimodal, e ela vai aprender a gerenciar os sintomas característicos do transtorno. Então, isso é importante, ela saber que ela vai ter sempre os sintomas presentes na vida dela. Daniel, por que a medicação é tão cara, sendo que 8% da população possui? Porque o Brasil não se importa com a saúde, né? Se ela não se importa nem com o básico, quanto mais com o TDAH. Essa é a realidade do nosso país. Na Austrália, eu soube realmente que lá o serviço de saúde dá o medicamento para o TDAH, mas isso não queremos comparar a Austrália com o Brasil, né? Então, isso aí é muito pano para manga, então não vou nem adentrar nesse assunto. Então vamos lá, gente. Entender o que se passa numa mente com TDAH. Eu vou contar uma pequena história de uma pessoa que tem TDAH e se relaciona com alguém que não tem. Bem, ela conta assim: os problemas sempre começam da mesma maneira. Eu faço algo bem comum que envolve algum sintoma do meu TDAH. Eu esqueço um compromisso, ou falo sem pensar, ou deixo de terminar o que comecei. E alguém que convive comigo acaba se magoando. A pessoa se sente frustrada ou com raiva, ou ambos, e passa muitas noites sem dormir tentando encontrar soluções. Para ela, isso mostra que está se importando comigo. Mas cuidar apenas não é o suficiente. Eu preciso de compreensão. E quem convive com uma pessoa com TDAH, de fato pode acreditar que fazer assim significa que está trabalhando muito no relacionamento, não é verdade? Agora é hora de você abrir a sua mente. Tente, você não vai se arrepender. Então, quando eu digo que é importante abrir a mente, é exatamente vocês terem, a pessoa que convive com alguém com TDAH, né? Você que está me ouvindo, que convive com alguém com TDAH, entender essa mente. Isso é fundamental no relacionamento. Então, quais são os passos que você vai dar? Primeiro, acreditar que o TDAH é real. A pessoa com TDAH, ela é vista como a ovelha negra, como ETs, estranhas ou excêntricas. Elas estiveram assim desde sempre e nunca sentiram que eram boas o suficiente. A desorganização, ela não é apenas invisível, ela é desaprovada, mal compreendida, causa dor e sofrimento aos entes queridos. E para ela,
essa é uma sensação terrível. E geralmente nem ela consegue acreditar como ela age, já que ela está acostumada. Revirar os seus olhos nos diz que você acha que ela está dando desculpas ou mentindo. Por favor, acredite quando ela diz o quão difícil é concluir uma tarefa simples. A descrença apenas afasta ainda mais. Então, acredite que o TDAH é real. Eu atendi uma pessoa, eu fiz um atendimento via Skype de uma mulher com TDAH em que o marido não acreditava. Dizia que bastava ela se esforçar, bastava ela querer de fato, porque faltava boa vontade nela, e que realmente ela não precisava de ajuda, era realmente só uma questão dela se esforçar mais. Então, quando eu digo que a pessoa que convive com o TDAH, ela precisa acreditar que o TDAH é real, é não invalidar. Porque uma vez que você invalide, você joga na cara dessa pessoa que ter o TDAH, isso não existe, isso é criação da farmácia, dos médicos, e seja lá o que for, os outros mitos que ocorrem, é muito complicado, porque você está invalidando tudo aquilo que a pessoa passa. Então, acredite, o TDAH existe, ele é real, ele não é uma criação. Paula, você está falando do meu namorado, realmente é exatamente isso. Eu sou a prova viva disso. A Marta pergunta, Cíntia, pessoas com TDAH têm tendência a acumular? Tem. Tem sim. Que não sabem o que fazer, não sabem tomar decisões, Marta. Muitas vezes, na hora de organizar, a tomada de decisão é uma função executiva. E como ela tem essas questões comprometidas, ela na hora de organizar, ela não vai saber tomar essa decisão. Então, por isso que trabalhar com um desorganizado crônico, onde a desorganização crônica é oriunda do TDAH, a ajuda de uma personal organizer, é muito importante, porque você acaba realmente ajudando, facilitando com que essa pessoa tome decisões. Oi, Daniel, boa noite, seja bem-vindo. Meu TDAHzinho tá aí, ó. Esse é um TDAHzinho aqui do grupo. Então, gente, primeiro passo, acredite que o TDAH é real. Segundo, lembre-se, eu estou passando dicas aqui para as pessoas que convivem com alguém que tenha TDAH. Mas isso, gente, não quer dizer que isso que vocês estão aprendendo aqui, vocês não possam passar para as pessoas que não estão aqui com você, que não têm TDAH e que realmente precisam entender. Então, vocês podem pegar isso que eu estou falando e passar, comunicar para essas pessoas. Vocês saberem expressar, falar dessa maneira que eu estou falando, caso vocês tenham dificuldades, claro. Então, segundo passo, dê-nos tempo para processar. Nossas mentes, as mentes de TDAH, são bombardeadas constantemente com pensamentos que entram e saem de foco mais rápido do que poderíamos esperar para organizá-los ou processá-los. Lembra do motor da Ferrari? É exatamente isso que vocês têm no cérebro, um motor de Ferrari. Imagine uma corrida de motos super barulhentas com pistas vertiginosas acontecendo dentro da minha cabeça, nenhuma das quais mais alguém pode ver ou ouvir. Por que a gente não consegue comunicar os nossos pensamentos? Porque não conseguimos nos escutar pensando. Quando encontramos um espaço silencioso, uma brecha para deixar os pensamentos desacelerarem, podemos nos comunicar de uma forma mais clara e com mais calma. Por favor, dê-nos tempo para encontrar esse espaço. Então, eu vou dar um exemplo da Tamara. A Tamara, quando acorda, ela tem todo o processo dela de despertar fisicamente e mentalmente. Então, eu vou dizer o passo dela antes de tomar o Venvanse. A Tamara chega na cozinha, ela está presente fisicamente, mas a mente dela não está ali. Então, se eu começo, eu que não tenho TDAH, convivo com ela,
Se eu começo a falar muita coisa, fazer muitas perguntas, Tamara isso, Tamara aquilo, não sei o que, papapá, que eu já estou acordada há séculos, ela, mamãe, para. Por quê? Ela não está processando nada. Então, isso que eu estou falando de a pessoa que não tem TDAH dar tempo para a pessoa que tem TDAH a processar as coisas, é vocês entenderem que muitas vezes essa reação de você da pessoa mandar calar a boca, não, para que eu não estou ouvindo, estou confusa, eu não estou entendendo nada. É realmente o cérebro dela que age dessa maneira. Então, você vai entender, você vai perceber como é o funcionamento desse ente querido que tem TDAH. Seja marido, filho, namorada, namorado, não importa. Você vai entender que essa pessoa funciona assim. É preciso dar tempo. Dá um tempo para essa mente despertar, ainda mais se toma medicamento para o remédio fazer efeito. E aí sim você vai realmente conviver com essa pessoa de uma forma muito melhor. Dica 3. Conceda-nos algum espaço emocional. Eu fiz um texto, gente, falando das pessoas com TDAH, como elas são, exatamente para mostrar para as pessoas que não têm TDAH como as pessoas com TDAH são, ok? Então, nossas emoções nos tornam reféns quando os nossos pensamentos mega acelerados bombardeiam o nosso cérebro. Não podemos falar ou nos concentrar no trabalho. O nosso pensamento desliga e nossas emoções começam a controlar tudo o que fazemos. Além disso, muitas vezes nós perdemos os nossos reguladores emocionais que permitem que os nossos pensamentos racionais nos guiem, apesar do que sentimos, e o poder de focar, mesmo quando emoções intensas fluem. Sabemos que é pedir demais, mas espere conversar com a gente até a nossa intensidade interna, até que a nossa intensidade interna desapareça e tenhamos calma o suficiente para refletir e pensar antes de falar. Então você está numa conversa com uma pessoa com TDAH e você começa, se essa pessoa realmente ela está num estado emotivo em que ela não consegue concatenar as ideias dela, ela não consegue pensar de uma maneira clara, com calma, ela vai conseguir conversar com você de forma alguma. Então você precisa perceber esse traço na pessoa, que não é o momento apropriado para você conversar, esperar realmente ela se acalmar interiormente, os pensamentos se acalmarem na mente dela para você realmente engatar uma conversa com ela. É possível que os sintomas do TDAH aumentem depois do diagnóstico? Não entendi essa pergunta, Daniel. Me explica melhor, por favor. Qual profissional a procurar para ser diagnosticado? Juliana, responde, por favor. Agora, dica número 4. Fale sobre o TDAH. Aquilo que eu falei desde o início. Gente, é comunicação. Você que tem TDAH, não é que você vai sair alardeando para todas as pessoas, levantando uma bandeira, dizendo que você tem TDAH. Mas, a partir do momento que você realmente convive com alguém com TDAH, você precisa entender. Então, a pessoa que tem TDAH, ela deve comunicar quais são as dificuldades que ela enfrenta, como que ela funciona, como é a maneira dela processar as informações. Isso é importante, isso num convívio mais estreito. E muitas vezes, até no ambiente de trabalho, talvez realmente você precise falar, porque às vezes você está numa função, você está fazendo determinada coisa onde os seus pontos fortes não estão. E você acaba se prejudicando em função disso. Você poderia ser remanejado para outra coisa onde você conseguiria se sobressair muito mais utilizando seus pontos fortes e não as suas dificuldades. Então, por isso que é importante falar sobre TDAH. Então, como eles dizem assim, é parar de fingir que o TDAH não prejudica os relacionamentos. Porque se você realmente varre para debaixo do tapete e normaliza o TDAH como parte banal da sua vida, você realmente não vai falar, você realmente não traz à tona
estas questões que são importantes num sistema onde todo mundo tem que funcionar da mesma maneira. Então eu vou dizer assim, uma pessoa com TDAH que seja extremamente visual, aí eu vou fazer uma organização para essa pessoa. Se eu não entendo essa maneira de processar dela para se organizar, para achar as coisas dela, onde as coisas precisam ser mais visuais, realmente isso vai criar um embaraço para essa pessoa e eu vou acabar não ajudando. Então, falar sobre o TDAH, gente, não é só importante no aspecto informativo, educacional, para que outras pessoas também entendam o que é, mas é tornar o déficit de atenção uma coisa não estigmatizada como é, não rotulada como é. Então, a informação, ela é extremamente importante. Por isso que eu bato nessa tecla. É importante a informação, é importante a educação. Vocês que têm TDAH, é importante que vocês verbalizem isso, porque vocês enfrentam grandes problemas desde cedo, grandes desafios. Vocês sofrem, então vocês botarem para debaixo do tapete, varrer para debaixo do tapete, como se isso não realmente interferisse na vida de vocês, isso realmente é deixar margem para que vocês continuem sendo estigmatizados. E principalmente a mulher. Por quê? O que ela faz? Ela busca a cura para o seu TDAH. Ela deixa de aceitar o seu TDAH, ela deixa de validar o seu TDAH porque ela está querendo a cura para ser normal. E isso é a pior coisa que tem na face da Terra. Você achar que você é doente, você tem uma doença porque você tem TDAH. E não é. É um cérebro que pensa diferente e ponto. Então, aprenda os fatos sobre TDAH, aceite a realidade, que isso faz parte da sua vida. Combater o TDAH consome uma energia e um poder valioso. E você poderia usar tudo isso para fazer um tratamento adequado, para você investir a sua energia, o seu esforço nas suas mudanças de hábitos, de comportamentos. Isso é o mais importante, ok? Daniel, o diagnóstico é feito por um psiquiatra, especialista em TDAH, neurologista, tudo? Neurologista, psicólogo, pediatra, que também seja especialista em TDAH, mas tem que, de preferência, realmente seja alguém especialista em TDAH. Quarto passo, quinto passo, não descarte nossa ansiedade. Nós andamos como se estivéssemos na beira de um prédio bem alto a maior parte do dia. À beira da ansiedade, que pode ir do zero ao pânico em 1/1000 de segundo. Imaginar eventos catastróficos é uma segunda natureza para nós. Eu sei muito bem quem é assim, que é a minha Tamarinha. Um pensamento fugaz é tudo o que precisamos para criar cenas horríveis em nossas mentes. E tentar lidar com esses cenários avassaladores, reais ou imaginários, faz com que fiquemos paralisados, zangados ou isolados. Esse é o nosso mecanismo de sobrevivência, do jeito que aprendemos a lidar com a nossa ansiedade. Nem sempre é saudável ou lógico, mas estamos trabalhando para melhorar. Então, quem tem TDAH aqui sabe que uma das maiores comorbidades que está sempre presente na vida de um TDAH é a ansiedade. E a ansiedade, ela se mostra, ela tem várias facetas. Muitas vezes é uma pessoa acelerada, é uma pessoa que interrompe, é uma pessoa que quer tudo para ontem, que se preocupa. E também é aquela pessoa que é calada, que é trancada, que acaba realmente tendo medo, tendo muita dúvida, se paralisa diante das decisões, né? Tá sempre se preocupando com o futuro e acaba não fazendo nada, porque ela quer ter a certeza de tudo para tomar um passo, ter garantias de tudo para tomar um passo. Então, lógico que a ansiedade, ela precisa sim ser direcionada, ela precisa ser abordada para você entender essa ansiedade. Muitas vezes ela é oriunda sim
do déficit de atenção, de tudo aquilo que a pessoa traz desde a infância, em termos de rótulos, de comparações, de rejeições. Tudo isso tem um impacto muito grande no psicológico da pessoa. Então, dificilmente essa ansiedade ela vai deixar de estar presente. Mas é necessário tratar, sim, porque ela faz um mal danado. Ela tem um peso muito grande na qualidade de vida da pessoa. Então, sim, precisa falar. A Natália coloca, obrigada, Carol, meu amor, obrigada pelo elogio. A Natália bota, eu tenho. Existem momentos que fico muito ansiosa, eu sou calada. E fico sempre me questionando, quero sempre ter certeza. Então, Natália, isso é um traço do seu comportamento e é uma coisa que é necessário combater, porque isso não te faz bem. Aliás, não faz bem para ninguém. Então, uma vez que você perceba a sua ansiedade, aonde ela está atrelada ao seu sintoma do TDAH, porque a ansiedade, você não tem controle sobre as coisas, né? Até a ansiedade agora está muito mais presente na vida de uma pessoa com TDAH durante a pandemia. Então, aprender a lidar, você buscar mecanismos para lidar com essa ansiedade. Isso é muito importante. Se você não tiver condições de fazer a terapia cognitiva comportamental, leia mais sobre ansiedade, né, para você entender todo o funcionamento, porque a ansiedade são pensamentos infundados, não é a realidade, são coisas que você cria. E você precisa entender, saber fazer essa diferenciação do que é real, do que realmente tem fundamento, que é um fato, que tem uma evidência, e aquilo que só está na sua mente e você vivencia de uma forma disfuncional. Eu estou cansado de ouvir no trabalho que é tudo desculpa as minhas comorbidades. Ana, eu entendo perfeitamente isso. E é por isso que o mundo do TDAH, né, das pessoas com TDAH, que vocês têm mentes brilhantes, a criatividade de vocês, a capacidade que vocês têm de pensar fora da caixa, de buscar soluções onde ninguém consegue ver uma solução para um problema. Vocês são fast thinkers, quer dizer, vocês pensam de uma maneira muito rápida para coisas que sequer passam pela cabeça de uma pessoa que não tem TDAH. Vocês se tornam grandes atores, grandes empreendedores, grandes empresários, grandes artistas, grandes escritores. Então, muitas vezes, Ana, o primeiro passo, né, é entender que se você tiver condições de fazer uma análise do seu ambiente de trabalho, até onde vale a pena, o que faz sentido. Porque tudo na vida da pessoa com TDAH precisa estar alinhado aos valores que ela tem, para ela ser feliz. Isso é muito importante. A falta de compromisso é característico do TDAH? A dificuldade de manter o compromisso, sim, é uma característica, sim. O esquecimento, Paula. Mas é entender que não é uma coisa proposital. A falta de memória é uma característica, ela tem memória curta mesmo. Daí a necessidade de mudar os seus hábitos, mudar os seus comportamentos. Ela primeiro precisa entender que essas características do TDAH influenciam, num aspecto negativo, as tarefas do dia a dia. Então, por isso que a pessoa que tem o TDAH, ela precisa realmente buscar o tratamento adequado para driblar, gerenciar esses sintomas que jamais vão desaparecer da vida dela. Entendeu? Então, assim, essas questões, né, relacionadas a pessoa que não entende, acredita até a Paula, o namorado dela acredita que seja o que tem TDAH, convive alguém com TDAH. Daí a importância de saber, se informar. Gente, leiam muito sobre o TDAH. Seja você mãe, seja você esposa, seja você marido, namorado, é muito importante vocês compreenderem como esse cérebro funciona. Passo número 6. Respeite a nossa zona. A zona que amamos é a mesma que você odeia.
É aqui que podemos nos concentrar de maneira intensa e profunda nas coisas que amamos. Às vezes, ficamos tão absortas em nosso trabalho que não vemos, ouvimos ou pensamos em mais nada. Eu quero dizer qualquer coisa mesmo. Muitos de nós incentivamos e alimentamos esse hiperfoco quando está acontecendo, porque tememos que, se nós formos interrompidas, nunca mais conseguiremos focar com a mesma profundidade, visão e percepção. Se você nos interromper, podemos entrar em pânico e gritar como se a gente estivesse diante de uma porta de saída de emergência aberta. Em vez disso, em vez de você chegar e interromper o nosso hiperfoco, nos pergunte: quando seria um bom momento para a gente conversar? Nesse momento apropriado que vocês poderão conversar, podemos dar uma volta, ir para uma cafeteria e conversar sobre o que você quiser, mas não antes desse horário. Me desculpe. Então, é muito interessante. Eu vejo, né? Eu não tenho como. O meu exemplo é sempre a Tamara, minha filha, porque realmente tudo, assim, de tudo que eu leio, eu sempre vi muito a Tamara. Então, às vezes, a Tamara está estudando no quarto, fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa, eu entro assim, ingenuamente, falo: Tamara, não sei o que, gente, ela só falta assim brigar comigo. Ela briga comigo porque ela está no modo hiperfoco dela. E eu esqueço disso. Eu esqueço que ela entra no hiperfoco dela e que eu não posso. Eu não posso interromper esse momento de hiperfoco porque ela perde todo aquele trilho que ela traçou até chegar no hiperfoco e fazer aquilo que ela se propôs a fazer. Então, aí ela fala: mamãe, só me chama depois que eu acabar isso aqui, ou então depois que eu acabar isso aqui eu falo com você. Então, entender isso, quando a pessoa está no hiperfoco, lógico que ela não vai ficar hiperfoco por horas, isso eu também poderia falar em outra live, a questão do hiperfoco, mas é exatamente compreender que interromper o hiperfoco é por quê? Porque a pessoa acredita que ela não vai mais conseguir focar. Se você interromper, ela vai deixar de focar com menos profundidade, com menos visão e percepção. Então, lembre-se sempre disso. Quando a pessoa estiver na zona dela de hiperfoco, respeite essa zona e depois você realmente veja um momento para conversar com ela. Dica 7. Nos incentive a alcançar os nossos objetivos. O TDAH não é desculpa para irresponsabilidade. O TDAH, gente, uma vez que você saiba que você tenha TDAH, ele é uma justificativa para muitos dos seus comportamentos, para muitas das suas ações, de como você procede, de como você pensa, de como você sente. É sim uma justificativa, mas não é uma desculpa. Porque você não pode dizer: é o meu TDAH. Não, uma vez que você saiba, você sabe também que você precisa mudar os seus comportamentos, os seus hábitos. Você vai precisar adotar estratégias, soluções amigáveis para driblar os sintomas do TDAH. Então, o TDAH não é uma desculpa para irresponsabilidade, é uma condição médica real e significa que o que é fácil para você, que não tem TDAH, pode ser difícil para nós. Isso não significa que não podemos fazer algo. Isso significa que é muito mais difícil para nós. Tarefas simples que muitas das vezes você considera óbvias, por exemplo, abrir correspondências, quer dizer, checar e-mails, pagar contas, arquivar documentos, organizar papéis. Para uma pessoa com TDAH, gente, isso é um triatlo de funções executivas. Então, jamais fale: mas isso aqui é tão simples de fazer, por que você não consegue fazer? Porque é mais difícil estar lidando com funções executivas, e esse é o calcanhar de Aquiles de uma pessoa com TDAH, funções executivas. Então, entendemos sim, porque você pode querer criticar e corrigir nosso comportamento. Eu já fiz isso várias vezes com a Tamara. Mas tente aceitar que essa é a nossa realidade.
Dúvidas e decepções não tornarão essas tarefas mais fáceis para nós. Porém, quando você nos incentiva, isso pode nos inspirar a não desistir. Portanto, reconheça os nossos sucessos, reconheça os nossos pontos fortes, não importa quão pequeno ele seja. Isso significa muito para nós. Dica número 8. Que horas são? 21h49. Tá. Ajude-nos a tornar o futuro importante. Ironicamente, os prazos são úteis. E lembretes e post-its também. Mas não fique ranzinza. A maneira como você nos lembra de algum acontecimento, tarefa, ou seja lá o que for, determina a nossa reação. Gente, eu já perdi, sim, muitas vezes, essa compreensão. Porque às vezes realmente passa batido, até na minha mente, de como é esse proceder diferente. Então, a maneira realmente como a gente pontua um lembrete, lembrar de fazer determinada tarefa, lembrar de fazer determinada coisa, vai determinar, sim, a reação da pessoa com TDAH. Então, é importante o que nisso? Lembrar que a pessoa com TDAH, ela sofre de uma coisa que a gente fala que é a cegueira do tempo. Quer dizer, toda pessoa com TDAH, ela tem uma grande dificuldade em perceber, em sentir a passagem do tempo. É como o Hallowell diz, para a pessoa com TDAH, existem dois tempos, o agora e o não agora. Não existe o lá na frente, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 2 meses, vou me planejar para minhas férias. Isso daí não existe. Então, essa percepção do tempo, para uma pessoa com TDAH, uma mãe com um filho com TDAH, que tem que ir para a escola, né? Essa criança vai tomar banho, senão você vai se atrasar. Aí essa criança entrando no banho. Gente, ela entrando no banho é uma coisa prazerosa, é uma coisa interessante para ela, que ela vai brincar com água, com sabão. Esqueceu, para ela não existe banho de 5 minutos, ela vai ficar 20 minutos nesse banheiro e ela consequentemente vai se atrasar e a mãe vai se estressar porque a mãe vai gritar: na hora do banho, tá demorando. Então tudo isso realmente são a Malu, 2 meses, nem imagina. Então essa percepção do tempo não existe na mente do TDAH. Ela precisa o quê? Criar estratégias, soluções para tornar o tempo uma coisa concreta. Tempo para uma pessoa com TDAH é abstrato. Então a pessoa sai e fala: meu amor, eu vou ali no supermercado comprar, e a mulher está com pressa porque pediu para o marido comprar tal coisa. Aí ele volta 2 horas depois, sendo que a mulher pediu com urgência. Ele lembra disso? Não, ele não lembra. Por quê? Ele, no meio do caminho, ele se distraiu com um grande amigo que ele não via há muito tempo. E ele vai ficar 1 hora plantado na calçada conversando. Conversando, ainda mais se ele for hiperativo. Ele vai falar pra caramba, porque ele é tagarela. Então ele esqueceu, acabou. Então, se ele não tiver alguém que lembre, se a mulher não ligar para ele, até para falar: fulano, você já comprou o que você tinha que comprar e voltar para casa? Isso é um lembrete, isso é uma estratégia, gente. Não é uma questão de você ficar na cola perguntando. É sim uma estratégia para essa pessoa que tem TDAH. É a mesma coisa com criança. Você vai botar um relógio, você vai ter um relógio de pulso, porque a pessoa precisa ver a hora passar. Tudo isso são estratégias. A pessoa precisa se munir de estratégias e ferramentas para driblar com essas dificuldades relacionadas ao tempo. Então, ajude a pessoa que tem TDAH a perceber o tempo passar, porque ela não percebe, ok? Então, não brigue com ela, ajude-a. Passo número 9. Procure o lado bom. Quando você fica frustrado e irritado ao tentar ajudar alguém querido de novo, é compreensível que você fique tentado a focar apenas em nossos traços negativos. Parece impossível lembrar também das nossas boas qualidades. E fazer uma grande lista dos traços negativos apenas parece
que você define expectativas irreais e que com certeza levará à decepção. Em momentos como esse, tente aceitar os seus entes queridos como eles são. Procure o bem e se concentre nele. Nunca perca de vista as incríveis qualidades que esse seu ente querido tem. Se é seu parceiro, se é o seu marido, se é o seu namorado, lembre-se da personalidade impulsiva e divertida por quem se apaixonou. Volte no tempo. Ame-os novamente, como se você tivesse conhecido pela primeira vez. Se for o seu filho, se for a sua filha, lembre-se da sensação de segurar seu bebê recém-nascido nos braços pela primeira vez. Então, procure o lado bom. Lembre-se disso, porque ele existe. Passo número 10. Seja um parceiro de suporte. O que é esse parceiro de suporte? Você dar apoio a essa pessoa que tem TDAH. Palavras de encorajamento exercem muito mais poder do que insultos ou humilhações. Precisamos desesperadamente de pessoas que sejam como líderes de torcida, torcendo pelo nosso sucesso e acreditando na nossa capacidade de alcançar. Em parte porque muitas vezes é muito difícil acreditar em nós mesmos. Faça com que o seu TDAHzinho saiba que você está na mesma equipe, trabalhando no mesmo objetivo. E lembre-se que aprendemos muito com você, porque quando você é paciente conosco, você nos ensina a paciência. Quando você fala amorosamente conosco, você nos lembra como devemos amar, ok? Então, dê o suporte, gente, é importante realmente compreender as dificuldades que essa pessoa com TDAH tem, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, seja um marido, seja uma esposa, um filho. Essas dificuldades, elas são reais, elas não são criadas, elas não são desculpas. Então, esse suporte, gente, será fundamental na vida de uma pessoa com TDAH. E muitas vezes, esse suporte, ele se traduz através de um suporte de uma pessoa, digamos, uma mulher que tenha filhos. Ela vai precisar de um suporte maior, de uma secretária do lar. Ela vai precisar de uma pessoa, de uma personal organizer que ajude a organizar a casa dela, que realmente uma pessoa que entenda o TDAH, tá bom, gente? É muito importante isso. Ela precisa realmente do suporte do marido, de um colega de trabalho. Então, todas essas questões são suportes. Juliana, depois tira um print dessas mensagens para eu poder finalizar a live, senão não vou conseguir, que eu tenho 3 minutos, né? Então, gente, é muito importante esse suporte. A Paula diz, sou personal organizer, mas não entendo o TDAH do meu namorado. Pois é, Paula, não basta realmente a gente entender só de desorganização. A pessoa com TDAH é um desorganizado crônico. E ela tem as características, ela tem toda uma maneira anticonvencional de ser, para que a gente, como personal organizer, realmente possa trabalhar com ela e entender. Então, é se informar mesmo, Paula. Ok? Então, passo número 11. Saiba que nos sentimos mal. Nem sempre é óbvio, mas no fundo dos nossos corações e almas, sabemos que estamos deixando você louco. Sentimos-nos mal quando perturbamos você. Sabemos que, às vezes, somos difíceis de lidar e sentimos vergonha e culpa por isso. Durante a maior parte de nossas vidas, outras pessoas nos disseram que não estávamos fazendo o nosso melhor ou tentando ao máximo. Essas palavras, elas se enraizaram e brotaram como dúvida, preocupação e ansiedade. Até hoje, isso fica ecoando em nossas mentes, dizendo que nunca fomos bons o suficiente e provavelmente ainda não somos.
vivemos com isso todos os dias. Meus amores, a live acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, amo vocês, se cuidem, fiquem em casa.